Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou o Leonardo Santos, aqui do canal Valores e Negócios, junto com o meu inoxidável amigo Sr. Jonas, e a gente aí tá mais para mais um conteúdo do canal. Sr. Jonas, a gente está aí acompanhando a questão do filho da. Você gosta, gostava, né, Eu dela, gosto, hein, inclusive, da né? Marília Mendonça. É, Gosto das músicas gosta dela, das né, músicas, eu mas gostava dela. infelizmente não Não, ainda gosta. gosto, eu não sei, quando a Sei, pessoa depois fala a gente essa eu vai não pensar sei. melhor como é que a É, gente vai elaborar é isso. verdade, é verdade. E a gente está com. Ó, esqueci até o que eu ia perguntar. Mas a gente está com um caso aí, né, da disputa judicial, Sim, né, em relação à guarda do filho da Marília Mendonça. Morava com a avó, o hum, pai entrou na justiça, né? E como é que a gente pode, que lições a gente pode tirar, né, disso aí, de entendi. disputa judicial? Será que o cara quer exercer plenamente o direito da paternidade ou tem interesses aí por É, trás, né? então, hoje o Leonardo Santos vai deixar de ser Leonardo Santos e passou a ser Léo Dias, tá. Hoje o assunto aqui é fofoca, mas assim, fora a fofoca em si, né, que a gente está ouvindo por aí, vamos tentar dar uma conotação Uhum, jurídica, né, e principalmente aí também sobre a questão de afetiva, né, uhum. do pai e da mãe, né, da avó, né, da mãe da Marília Mendonça. Assim, cara, como processar em segredo de justiça, a gente não tem informação do que realmente está motivando essa disputa, Uhum, né, judicial. Então, assim, o que a gente sabe é o que estão falando mais ou menos, né. Então, assim, o que eu sei é a questão processual no momento. Agora o conteúdo do que está dentro desse processo, né, uhum, como eu falei, está em segredo de justiça, é sigiloso, os advogados não podem falar, serventuário não pode falar, ninguém pode falar do que está ali uhum, no conteúdo dos autos, até porque também você tem que proteger, né, o interesse do menor, né. Então tem uma hum. criança ali, Ele tem 5 anos, envolvida, né, tem 5 anos de idade, e desde que nasceu foi criado pela avó. É. Até pela própria agenda da mãe. da mãe, da Marília Mendonça, é a avó que cuidava, e a Marília Mendonça deixa isso bem claro, até se você pegar, entrevistas delas Tem alguns antigas. vídeos falando do Isso, cuidado da isso, mãe, ela falava né. que a mãe que na verdade que cuidava de madrugada, que ajudava, até porque ela tinha uma agenda muito cheia, né, cara, então como Uhum. artista ela não tinha como realmente cuidar. E o pai também é artista, né, ator, é cantor, e também não convivia É. tanto com a Eu criança. sou tão Léo Dias que eu não sei nem quem é o cara, nunca não sabia nem que era ator, não sei nem o que faz. Na realidade ele é cantor e ele ficou, não vou falar que ele ficou famoso por causa dela, né, É mas Murilo, né? Murilo Huff. Uhum. Eh, acho que tem alguma música que eu conheço, tá, mas Uhum. assim, eu não vou lembrar aqui de cabeça porque não, Eu mas é sabia. um cantor sertanejo, Aham. né, e se envolveu com ela, tem um relacionamento amoroso e aí nasceu a criança que eu esqueci o nome, depois eu vou É lembrar. Léo. É Léo É, também? É Léo também? Ah, é é. Léo? Caramba, cheio de Léo aqui. Então, assim, nasceu a criança, que hoje tem 5 anos, e passou esse tempo com a avó, e Uhum. do nada que eu falo, pra gente, né, que tá aqui sem conhecer a história, o pai resolveu entrar com uma ação de guarda, dessa criança. Aí isso envolve juridicamente muita discussão. Uhum. Ah, mas a avó tá com a criança desde o início. Ah, mas o pai é cantor, era ausente, né? Então, assim, a gente vê também o pai tentando se adequar, Uhum. mas juridicamente quem tem o poder familiar sobre essa criança é o pai, tá? Exclusivamente o pai, é o que a lei E fala. seria a mãe se fosse o contrário. Não, aí seriam Não? os 2, seriam ambos. Não, eu tô falando assim, se o pai tivesse falecido e Ah, fosse sim, uma briga da perfeito, avó, perfeito. é sempre o pai ou a mãe, Sempre o pai e a é mãe. isso que eu quero O dizer. poder perfeito, o poder familiar. E antigamente, né, no Código Civil antigo, né, quando eu estudei nessa época, era pátrio poder, né, que na verdade o poder era do pai, né, então o pai que era o grande aí, responsável pela família, então Hum. era chamado pátrio poder. Depois se tornou, poder familiar, porque ele é dividido entre o homem e a mulher, né, o marido e a esposa, ou o homem e a mulher, porque não precisa estar casado, Sim. né. Então, assim, na constância ali da união, do casamento, tudo mais, ambos têm esse poder, familiar, e na ausência de qualquer um dos pais, o outro pai, ali é clara, exclusivamente o poder é dele. Então Hum. não existe vó, não existe tio, não existe nada nesse momento,
né, num primeiro momento, que pudesse afastar esse poder do pai. Só que como a criança estava desde o início com a avó, e aí eu não sei o que aconteceu, algumas pessoas falam de dilapidação de patrimônio, não sei. Aconteceu Uhum. alguma coisa, em algum momento ali, uma ruptura, ou o próprio pai mesmo, de repente, pô, eu quero estar com meu filho, eu quero É. estar mais próximo do meu filho, né. Parece que ela Algumas começou a pessoas a falam vender itens e tal. cara, assim, aí falaram que ela tá usando o Instagram da Marília, né, pra fazer questão de jogos, de aposta, e tal, assim, Uhum. não sei, cara, não dá pra saber, são só indícios, né, e aí ele propôs essa ação de guarda e pediu uma liminar, né, uma tutela provisória, né. Que foi deferida. Então, aí a gente não sabe, tá em segredo de justiça. Não, mas acho que já tem, Não, então, não? o que aconteceu foi o seguinte, aconteceu que Ah. ele houve esse pedido de liminar, né, dessa tutela provisória, né, porque antigamente a gente chamava um de liminar, e aí o Código de Processo Civil agora trouxe esse nome tutela provisória, antigamente tutela antecipada. Na verdade, liminar, gente, quer dizer de limiar, de início, né, do latim liminares, né, Uhum. então É, aí do quer dizer, grego. é no início do processo. Né, então, só que hoje é chamado de tutela provisória, mandado de segurança o pessoal fala liminar, mas no Código de Processo Civil, nas ações em geral, são Era uma chamados espécie de de sentença inicial ali para dar alguma uma decisão decisão, judicial que uma decisão, antecipa, a sentença. o mérito, né, Uhum. provisoriamente. Por isso que hoje é chamado de tutela provisória, porque também na tutela antecipada também ela poderia, ser alterada lá no julgamento. Só que o Código Civil trouxe esse nome tutela provisória que ficou melhor. E essa provisória ela pode ser de urgência ou pode ser de evidência, né. Urgência é quando depende de uma decisão do juiz para não perecer em algum direito da parte, Uhum. né, que caso tenha o direito, prove o mínimo de direito, e de evidência quando os fatos por si só já demonstram o direito daquela pessoa. No caso dele, para mim, é uma questão de evidência, porque se o Código Civil, se o Código Civil, se a legislação fala que ele tem exclusivamente esse poder familiar, então o juiz, no primeiro momento, ele ia dar essa liminar, ia conceder essa tutela provisória pro pai, Uhum. né. E o que a gente sabe é que o juiz, ao invés de dar uma liminar imediata, né, uma decisão, ele marcou uma audiência ali, muito rápida, e nessa audiência a guarda ficou com o pai. Agora, se foi a avó que já fez um acordo ali, abriu mão naquele momento, se foi o juiz que, independente se deu lá aquela tutela provisória, aí por isso que eu disse que a gente não sabe se foi o deferimento de uma tutela provisória ou se as partes chegaram a um acordo Porque tá em naquele segredo, você não momento. tem como Está em saber. segredo de justiça, a gente não sabe, porque a gente sabe que a partir de agora a guarda está com o pai, que agora vai poder exercer também o poder familiar sobre a criança. Então, toda a herança, todo o patrimônio daquela criança, É. hoje, agora, também vai ser gerido pelo pai. Entretanto, né, como eu falei, ó, acredito que o processo não tenha acabado, Uhum. então vão ser feitos estudos, né, sociais e psicológicos aí na criança, no pai, na avó, que agora o que vai valer é o melhor interesse aí do menor. Qual o melhor interesse menor? É estar com o pai? É estar com a mãe? Aí vão estudos que vão dizer se qual é o melhor interesse. Provisoriamente é do pai e o direito é do pai. Só se tiver alguma coisa ali provada nos autos, assim, que vá prejudicar aquela criança, que o juiz vai tirar essa guarda do pai e devolver aí para a avó. E uma coisa que eu não É. acredito, tá? Não É, acredito. até trazendo aqui para o nosso contexto, né? A gente fala muito aqui que, na verdade, é bíblico, né? Pelos frutos a gente vai conhecer Sim, a árvore, né? árvore, Né? perfeito. Então, eu vejo que não tem como a gente ficar tentando antecipar emoções, antecipar julgamentos, saber interesse. Eu acredito que as pessoas têm o direito de se arrepender, Sim, né? Então, sim. mas o cara de repente e tal, se o cara se arrependeu e quer É exercer, qual é o problema, lógico, é entendeu? sim, sim, sim. Eh, Agora, se ele tem interesses ou não, acho que só o tempo vai mostrar os frutos das ações que ele está tomando agora, Perfeito, isso aí. entendeu? Agora, é um caso que toma uma aclamação social, Sim, popular sim. muito grande. Quando a galera está disputando uma laje na comunidade, ninguém fala nada. Verdade, Entendeu? verdade. Então, como é um caso que envolve artista, Artista, envolve perfeito. pessoas que têm uma exposição, né? Então tem toda essa aclamação, mas o cara está interessado, mas o cara tem direito. Gente, vamos saber disso, só o tempo vai poder Assim, mostrar os nesse frutos. primeiro momento a gente tem que falar de direito. Direito é dele, ele Uhum. possui o direito. O curso do processo que vai dizer se ele não preenche o que é ali algum dos requisitos para ele tirar esse poder familiar dele. Mas eu não acredito. Eu acredito que ele vai conseguir, vai manter
Aham. essa guarda, não é? Agora, o menor vai sofrer, a criança vai sofrer, eu também não sei como é que era a relação dessa criança com o pai. De repente era muito próximo. Aham. Então a gente não sabe, é porque a gente fica ali, porque a avó ficou desde criança, tal, cuidou. Sim, gente, é fazer o quê? Mas ela não é a mãe, ela é a avó. Então o cara é o pai, então ele tem o direito. Sim. Agora, o que vai acontecer? Como é que ele vai gerir esse patrimônio da criança? Como é que vai ficar isso? E assim, gente, ele tem um patrimônio, ele tem o poder ali familiar sobre aquela criança, de administrar aquilo, mas ele também tem que prestar contas, né? Uhum. A justiça pede prestação de É, contas. até porque a decisão judicial não vai simplesmente pegar e dar para ele, imagino que Não, não, tenha não. tenha, Tem todo eh um desenrolar e um hã? desenvolver que esse Sim. cara tem agora. O direito é dele. Acabou. Direito à Ponto guarda, final. direito à Agora da guarda. guarda. O poder é É, dele, o poder familiar é dele como é. pai. E a avó vai caber o quê? O direito de visitação. Aí, Uhum. talvez nesse processo já, não sei se. Como foi só a audiência, na realidade, da guarda, né? De repente chegaram já a um acordo. Por isso que eu falei, de repente o juiz não deu a liminar. Mas de repente ele já fez um acordo até de visitação. Uhum. Olha, beleza, eu vou te dar a guarda, mas já vamos ver aqui os dias que a avó vai pegar, que a avó pode visitar, porque isso ela tem o Uhum. direito de convivência familiar. Ah, E isso é uma coisa é a interessante, é. guarda, Aham. tá? A guarda e o poder familiar é do pai. Agora, o direito de convivência, Uhum. tios, ali, avós, avós, têm direito de pedir essa questão do direito de convivência. Então, É, eu não sabia disso não. tem. É. Poxa, Então, tomara, assim, eu tenho uns parentes, tomara que eles não assistam esse vídeo. Você corta essa parte. Não corta não, pode deixar. então, assim, a convivência ali, a avó vai ter direito. Então, de repente, nessa decisão mesmo, já ficou definido uma visitação, entendeu? Aham. Então, de repente, foi muito mais fácil, de repente, já chegar num acordo, pelo menos num primeiro momento, porque senão a avó Uhum. ia ter que entrar com uma ação de regulamentação de visitas e tal. Hum. Mas, de repente, ali já chegou, vamos fazer um acordo aqui, nesse primeiro momento eu já aceito, mas eu quero uma visitação assim, sensado. Uhum. E o juiz já pode ter É, definido. e é ruim, né, cara, porque assim, nós já vivemos num ambiente de muita exposição, Sim, independente de você ser famoso, sim, né? Hoje, qualquer lugar que a criança tá, é pai, mãe, tio, tia, tirando foto, é, fazendo vídeo, nós já vivemos num ambiente de sim, muita exposição. Então, o menino, ele, além desse ambiente de muita exposição, ele já é filho de sim, uma já famosa. famosa, É uma sim, famosa. Tem todo um contexto por trás disso. E quando sim. você envolve essa superexposição com as brigas, né, É, é. é um cenário ruim Muito ruim, para muito. Para criança. criança é É um horrível, é cenário ruim. horrível. É assim, é por isso que eu acho que a avó chegou, eles chegaram num consenso ali para evitar uma briga. Aí imagina, cara, o juiz chega e dá uma liminar, né, para o pai ir lá buscar a criança porque a avó não cedeu, e aí vai um oficial de justiça, e aí vai a polícia, caso a avó. Entendeu? E você Uhum. arranca a criança ali da, né, do convívio daquela avó à força. Olha Sim, o sim. trauma para essa Claro, criança. claro. Né, cara? É É. muito traumatizante. Então, assim, eu acho que eles chegaram a um consenso. Não, vamos ver o que é melhor para a O que criança. é Eles melhor podem até para a criança, subir. para ela sofrer Para menos ela até. sofrer menos. Sim. Para ela sofrer menos. Até trazendo para nossa realidade, Hum, você que chegou até esse momento do vídeo, né, não deixe de se inscrever no com canal, certeza. Escreva aí. curte o vídeo, compartilhe esse vídeo, né, e coloca nos comentários o que você acha desse assunto, né, mas trazendo até para o nosso negócio, né, Uhum. eu fico pensando, a gente como profissional autônomo, profissional liberal, que até hoje eu não sei a diferença, mas Sim. eu imagino que seja a mesma coisa, Sim. dita de forma mais É elegante. Então verdade, é você que é verdade. profissional liberal, você que é um pequeno empresário, você que tem um pequeno negócio, né, eu fico pensando, eh, quais são as brigas que vale a pena a gente entrar, Uhum, né, para atrapalhar o nosso negócio, né. Eu perfeito. estou acompanhando um caso de uma reclamação trabalhista, né, e que eu vejo que, assim, tem muito mais questões emocionais envolvidas ali, as partes tinham uma relação Sim. legal e essa relação rompeu, e o processo Hã, chega um momento que se não se discute nem o direito em si, é, mas discute ali: "Ah, porque eu fiquei chateado que ele fez é. isso, e eu fiz isso por ele, e eu não sei o quê". Então, assim, quais são as brigas que vale a pena a gente entrar, né, e brigas que vão ser completamente inúteis ali para o nosso Com negócio. certeza. E, cara, e É. nos tribunais, isso é a coisa mais comum. Eu, como advogado, né, Aham. hoje advogo bem menos, mas no início eu advogava muita coisa. Então, assim, a quantidade de ações era imensa. A coisa que você mais vê nos tribunais é muito mais uma questão emocional Sim, do que o próprio direito. Porque, como você falou, é o patrão que diz que ajudou o funcionário e mesmo assim o funcionário foi ingrato e não
e não, né, não reconheceu e propôs ação trabalhista. É o funcionário que às vezes tinha uma relação com o patrão, Sim, mas sim. acha que tinha que dar aumento e o Tinha que patrão dar deu para o mais, tinha que outro fazer. e promoveu o outro ao invés de promover ele. Então, são muito mais questões emocionais. É o que você falou, até que ponto vale a pena, cara, você É. levar uma disputa, né, judicial e emocional por questões assim, que, ao meu ver, tá, Léo? Ao meu ver, eu tenho um Ah, entendimento. Problema pra mim, cara, fica no passado. uhum. E ali eu vou arrumar outro. E aí eu vou. Vai arrumar Se outro eu não. problema? Infelizmente, a nossa vida é feita de problemas. Eu vou arrumar outro. Se Aham, consigo resolver, aham. ótimo, resolvi. É. Se pacificou, ótimo, e vamos seguir a vida. Se não pacificou também, cara, vai ficar. Pra mim, tá pacificado. Uhum. Eu não carrego mágoa, eu não carrego rancor, não. Cara, eu sou muito leve com relação a isso. Acho que é por isso que eu consigo Fazer várias fazer coisas, várias talvez. coisas, porque eu não vou Sim, carregando. sim. Ah, fulano fez isso errado, tá bom, meu irmão, é problema dele, não é problema meu. Eu não tenho. Uhum. O problema é com ele, não é comigo. Então eu não vou carregar isso pra minha vida. E eu Aham. vejo pessoas vivendo dia após dia carregando problemas do passado, cara. E aí vai dar problema, vai dar depressão, dá ansiedade, dá câncer, dá um monte de problema, de doenças, porque é muito mais emocional do que você realmente que libera aquela pessoa. Libera o perdão, meu irmão. Segue sua vida, Hum. acabou, libera e É, eu segue a conheço um vida. pouco da tua história, né? Às vezes a pessoa que fez com você, ela tá amarrada nisso ainda, Perfeito. e a vida já foi. Tu tá Cara, vivendo. é A isso vida aí. já, tu tá indo, É tu isso já, mesmo. já, se, já, É. entendeu? Já Pior que é decolou. isso mesmo, cara. E a Pior que... pessoa tá lá ainda. Então eu vejo muito E aí isso. As você vai ver pessoas, a vida de um e de outro. quem Aí é tu que vai tá ver andando? quem tá andando, É, entendeu? E às é. vezes a pessoa tá amarrada ali, e às vezes foi uma coisa que. Cara, assim, eu via muito isso na minha vida, né, profissional como advogado. É porque os caras chegavam até a mim na época e eles queriam ser eu, Uhum. entendeu? Só que assim, cara, Brabo demais. não mas eu era bom, né? Eu era bom, modéstia à parte, eu era bom, eu era bom. Eu falo, o Brasil perdeu um ótimo advogado. É. Eu era bom. Só que Ganhou empresário, pô, mas ganhou não, ganhou o empresário. empresário, É. tentando, não foi bom ainda não, tô tentando, tentando. E aí o cara chegava ali e ele começava uma questão de vaidade, de querer disputar comigo mesmo. Por quê? O cara Uhum. teve uma vez que falou assim: a mesma caneta que ele assina, eu assino também, porque ele tinha uma OAB, ele falou, então eu posso ser a mesma Caraca, coisa com ele. teve E isso? foi, teve um cara e o cara era advogado, ele chegou lá pedindo, pelo amor de Deus, para receber como estagiário, né? E eu tenho esse perfil, eu ajudo. Independente, cara, eu ajudo sem esperar nada em troca. Graças a Deus eu sou assim. Eu ajudo sem. Porque a minha recompensa vem de Deus, cara. Não vem da pessoa. Eu tô rindo porque eu tô me lembrando da situação, eu não sei se você vai lembrar. Uhum, A gente tava tomando um café no centro de Niterói. uhum. Aí passou um cara vendendo bala. Aí você foi lá, pegou umas notas lá que você tinha toda embolada, porque não tinha Pix na época, É não tinha, verdade. né? Aí era muito papel, né? Aham. Dinheiro. Aí você foi lá e comprou bala. Aí passou um outro cara vendendo não sei o que, aí tu foi lá e comprou. Aí passou uma mulher vendendo cordão, que tu nem usa, não sei nem o que que tu fez com aquilo. Aí tu foi lá e comprou. Eu falei assim, meu Deus, se a gente ficar aqui mais meia Não, hora, não, mas a gente não vai ter não, dinheiro pra mas eu pagar a parei com conta. meu pai, A meu gente não pai vai ter vai ter dinheiro pra dinheiro pra pagar a pagar a conta. conta. Mas assim, eu ajudo, ainda mais profissionalmente as pessoas, eu vejo as pessoas querendo oportunidade e eu quero ajudar. Só que assim, eu ajudo sem querer nada em troca, cara. Uhum, Lógico, eu quero boas pessoas ao meu lado, trabalhando comigo. Porque como eu faço muitas coisas, tenho vários negócios, eu tenho que ter boas pessoas ao uhum, meu lado. uhum, E hoje você encontrar boas pessoas é muito difícil. uhum. E eu ainda não criei essa habilidade de escolher bem as pessoas. É. Né? Ainda não consegui, até pela necessidade de ter pessoas, você acaba trazendo muita gente sem fazer uma seleção Uhum. ali da melhor forma, né? Mas é uma habilidade que eu tenho que desenvolver de selecionar melhor as pessoas. Mas confiando realmente que aquela pessoa vai poder agregar no negócio. Mas infelizmente as pessoas não querem. Hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas não querem crescer, sabe? As pessoas querem aquele. A pessoa até começa com um discurso muito bonito, mas quando você vai ver a prática, cara, não vai. A pessoa não vai, não quer, ela quer viver aquela vida dela. E mesmo eu respeito, mas longe de mim, pô. Não vem me atrapalhar. Entendeu? Não vem me É, atrapalhar. é Então, andar assim, com quem aí as quer pessoas tinham crescer, essa né? questão da vaidade, porque eu quero ser igual a ele e tal, e começava a disputar comigo e tal. E essas pessoas saíram, se tornaram meus concorrentes depois no futuro, depois que saíram, né? Tornaram concorrente. Hoje, né, quem não sabe, eu iniciei trabalhando com essa parte de revisão
de contrato bancário, o pessoal chama de juros abusivos. Eu sou um dos precursores disso aqui. Vou falar no Rio de Janeiro, Uhum. São Paulo tinha bastante, mas aqui no Rio eu sou um Vamos dos. colocar o primeiro vídeo sobre juros abusivos aí, ó. Vamos colocar Deve um ter trecho aí. 2011, eu acho. Se a É, Dilane achar aí no YouTube. doutor Jonas tava, É, ó, no shape no ali, ó. shape, No shape. magrinho, novinho. Irreconhecível. Mas muito E- conteúdo, hein? é, Muita coisa aí que a galera tá falando agora, ele já falava Já antes. falava, é verdade. É É. porque eu, na época eu nem continuei, porque assim, você vê como é que é visão, né, cara? Eu lembro quando começou essa parte do YouTube, né? Primeiro, pra mim era só um vídeo comercial, né? Eu não tinha a questão da influência, né? Era o início ali do YouTube, Sim, sim. 2011. E eu lembro também dos advogados dos bancos, né, que falavam com meus clientes, muitas vezes chegava assim, fala pro seu advogado parar de ficar fazendo videozinho aí pro YouTube e mandar ele trabalhar, tal, alguma coisa assim. Tinha Você isso, vê, tinha, tinha isso. tinha, porque Tinha isso. você imagina, hoje tem, imagina É. em 2011, né, como é que era. E eu não tive essa visão. Aí eu falo, caramba, não tive essa visão. Se eu tivesse continuado nessa área aí desde 2011, cara, eu era um Pablo Marçal hoje da vida aí, um Brunet, Uhum. essa galera que cresceu com o Explorando as tempo mídias sociais, né? nas mídias sociais. Eu não tive essa visão, não achava. Isso para mim era um negocinho que era só um vídeo comercial para apresentar meu Uhum. trabalho. Então, assim, eu comecei essa parte da revisão dos juros abusivos, da revisão de contrato bancário, e aí quase todo mundo aqui do Rio de Janeiro ou trabalhou comigo ou aprendeu comigo. Isso é a realidade. Direto e indiretamente. Às Direto ou vezes o cara não trabalhou indiretamente. direto, mas Ah, mas trabalhou aprende, com trabalhou com alguém. outro que trabalhou, isso aí É, é certo, entendeu? É certo. sim. Então, assim, só que as pessoas, infelizmente, olhavam e falavam assim: ah, não, eu consigo fazer também. E eu acabei criando um monstro, né, cara? Eu criei um monstro, eu falo isso, porque assim, eu identifiquei nesse negócio que você não precisava ser advogado Uhum. para você fazer isso. Você precisava de advogados, você A não OAB precisava aí ser advogado. censurando o vídeo aí já. Não, eu várias vezes fui censurado pela OAB, Mas até existem por isso vários mesmo. negócios assim, né? Que você não. É igual, sei lá, grosseiramente, estou pensando aqui. A construtora. Tem construtoras que o dono Não é é um engenheiro, administrador e o perfeito, cara perfeito. contrata engenheiro. Perfeito, perfeito. Só que Né? assim, isso juridicamente, né, vamos dizer, eticamente, pelo código de ética, isso não é permitido, na verdade, porque você está vendendo, está comercializando a advocacia, né? Só que você não comercializa a advocacia, você comercializa uma consultoria financeira para uma pessoa endividada. E dentro desse pacote, você oferece um serviço jurídico, caso seja necessário. Uhum. E aí por isso assim, você é o consultor financeiro. Se o cara precisar, você tem um advogado disponível para ele. Então, assim, esse monstro fui eu que criei. E Uhum. aí, criei o que também? A recorrência. Coisa que advogado ficava a vida toda para receber 30%, 20% ao final. Você Eu tem criei um método que eu recebia mensal todo mês. todo mês, é. Todo mês de um monte de gente. Era É. pouquinho de muita gente. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, eu comecei essa advocacia de massa, eu comecei essa recorrência, só que também foi outro negócio que eu enchi o saco. Assim, eu perdi vamos chamar assim, não sei se a gente pode falar tesão aqui no canal, pode, né? Pode, depois Pode. qualquer coisa a gente. Aí você Eu, fala, eu eu, faço o eu sinal, pulo vai. essa parte. Não, você fala, eu faço o sinal. Aí você fala, tá bom. Eu falo que vai perder o quê? O tesão. Então eu perdi o tesão por aquilo, por causa daquele negócio massivamente, tal, eu acabei, não tem mais graça. Eu quis ir Aham. para Você outros não consegue desafios. ficar quieto, essa é a Eu não consigo verdade. ficar quieto, eu tenho esse problema. Mas como é que você olha assim, né, de todas as pessoas que trabalharam direta e indiretamente com você, saíram, abriram um negócio, você se considera traído ou você se considera um inspirador? Eu me considero um inspirador. Boa Porque tem pergunta, isso, né? boa pergunta. É, Ótima pergunta. Cara, eu porque não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho hum, problema do cara sair chateado é. ou querer ficar me mirando Teve por algum gente que falou com motivo. você, ó, doutor, pô, eu acho que eu posso andar sozinho, mas eu Vários, e queria eu sair abençoo. e eu queria ficar numa E boa eu, e contigo. eu abençoo. Vai Eu com Deus, cara. quero Vai abrir uma com pra Deus. mim, mas quero ser seu Tem amigo. mercado para todo mundo. Vai. É, Como eu falei, maneiro. e fica como inspiração. Eu servi de É, inspiração. aham. Cara, assim, quando você se sente nessa questão da traição e tudo mais, é que você se coloca num lugar que É. não é o meu, entendeu? Não é o meu lugar, cara. O cara tá começando, eu já tô numa outra etapa da vida. Então, cara, o dia que eu saí, essa pessoa também tem o direito de chegar e. Ah, por que Uhum. que eu saí de onde eu trabalhava lá atrás e fui criar o meu negócio e essa pessoa É. não pode fazer a mesma coisa? Guardadas as. Pô, vai ficar longo o vídeo. É, Guardada. Mas aí que a gente vai entender esse negócio vai até vai o final. ficar. Guardado as devidas proporções, né? Eu trabalho com uma pessoa de outro estado. E aí, quando eu fui fazer a proposta para a pessoa trabalhar comigo, ela
tava num momento da vida dela que ela tava realmente com pouco trabalho. Então ela meio que Sim, aceitou assim, porque sim. tá precisando, Uhum. né? E aí ela começou a ver minhas coisas, como eu fazia os laudos, como é que era a minha argumentação. Aí ela virou para mim e falou assim: Caramba, você criou um negócio muito replicável, Isso né? Eu é gostei da maneiro. palavra É, mas é, replicável. maneiro. Muito replicável, né? Porque aí faz assim, aí faz. Aí eu pensei assim: ela já tá entendendo o que dá para Já, aplicar. já, mas é, mas É. é. Aí E até hoje a o gente estava dia. falando sobre, É, você está criando uma escala também, né? e Uma aí, coisa que a gente sempre conversou sobre o seu negócio, e sobre aí isso. ela falou para mim assim: Bom, eu não sei como é que você vai receber. Aí eu já sabia o rumo que a prosa ia Aham. tomar. Mas eu queria te perguntar, não queria que você soubesse por outras pessoas, eu queria saber. Eu queria fazer isso aqui também. Aí eu falei, perfeitamente. É, é, Mas você não vai ficar chateado? Eu vou ficar feliz, porque eu sei que você tá num outro momento da sua vida sim. profissional. Ela tinha um emprego numa empresa, excelente emprego, mas a Uhum. empresa era muito longe. Uhum. E mãe, ficava longe do marido, longe do filho, né? Isso estava dando até uns problemas emocionais para ela. E ela viu nisso uma oportunidade de trabalhar de casa, perto da família, com flexibilidade. Ela leva o filho na escola, entendeu? Tá Sim. longe de casa. Então ela falou: Não, mas eu queria falar com você antes. Eu falei: Bom, eu vou ficar feliz se Não, você se e o melhor ainda, tem que até mercado porque para ela nós também é dois. outro estado também, né? Então, ou seja, ela É, é. vai estar lá Eu em não outro atendo o lugar, e estado mesmo se dela. fosse aqui, não teria E mesmo se problema, fosse mas aqui, eu tipo acho você que tem falou, mercado para nós dois. Então, tem eu mercado. acredito muito nisso, né? Tem mercado. Então, Da para mim, é prosperidade. da prosperidade, é do É, transbordo, aquilo que eu sempre é. falo, o princípio do transbordo, cara. Você vai transbordar sobre a vida das pessoas. Seja dinheiro, seja bênção, seja o que for, prosperidade. Você vai Aham, transbordar sobre a vida das pessoas, inspiração. E a gente tem que ser inspiração, né, cara? A gente tá sim. aqui para ser inspiração pro outro. Então, assim, resumidamente, não tenho problema nenhum com relação a isso. Espero que a pessoa, né, seja feliz, siga, cresça e fique firme, forte, prospere e Sim. abençoe. E o principal, abençoe outras pessoas. Infelizmente, foi o que você falou. Aí você vai olhar as pessoas que ficaram presas Em a brigas essa situação, desnecessárias, né? você vai ver a vida das pessoas não É. cresceram. Não Então, cresceram. a gente começou a falar de Marília Mendonça, chegou E nesse chegamos assunto, nos mas eu acho negócios, que a né? mensagem que a gente quer passar hoje é: não entre em brigas desnecessárias, Disney, perfeito. Acho que é né? isso. Não guarde rancor, Seja qual for a libera o área, perdão, seja qual né? for a área. Seja qual E, for a e siga área. em frente, né? Estudando, crescendo, evoluindo, otimizando processos no seu negócio. Sim, Eu acho que, olha o que você falou, né? Eu tenho muita dificuldade de selecionar. sim, Então, o tempo todo nós estamos buscando formas de otimizar sim, processos. Você no seu negócio, eu no meu, sim, o cara que tem uma padaria, um mercado de bairro, um açougue, o que quer que seja. O tempo todo a gente está buscando o quê? Estudar para sim, crescer, para crescer. ganhar mais dinheiro, Sim. lógico, e abençoar mais pessoas. Por exemplo, você no seu negócio, você podia estar satisfeito já com o seu negócio e é que eu falo assim, é uma coisa você estar agradecido, né? Uhum. Agradecido sempre, né? E inconformado também. Sim, sim, Agradecido nós somos, eu sou, mas assim, eu não quero estar conformado com isso aqui. Eu sou sim. grato a Deus pelo que eu tenho, pelo que eu construí, pelo que Deus me deu, mas eu quero outras coisas, eu quero alcançar As outros pessoas lugares confundem de outras pessoas. ambição com Com ganância, né? ganância, são duas coisas totalmente distintas. Então, assim, Aham. e você está pensando sempre estratégia, como tá falando do seu negócio, por exemplo, hoje você podia estar ali tranquilo com o seu negócio, beleza, tu ganhou um X, tá beleza. Mas você viu uma oportunidade de você escalar o seu negócio e o melhor, de você abençoar outras pessoas. Uhum. Ou seja, você falou que já tem 4 pessoas trabalhando. Você começou sozinho. É. Hoje já está com 4. Então já tem 4 pessoas que você tá abençoando a vida dessas pessoas, está gerando renda para essas pessoas, está Uhum. gerando inspiração para essas pessoas. Então, assim, isso é fantástico. E isso não é pecado, cara. A galera Sim, sim. confunde muito isso. Não é Ah, pecado. Pelo contrário, é. Deus vai abençoar, porque a gente consegue abençoar outras pessoas. Então, o É negócio é isso isso. aí. Empreendedorismo é isso. É isso aí. Então, você que chegou até esse momento do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, né? Perfeito, é Assim você importantíssimo. ajuda esse canal a crescer e nos ajuda também a trazer mais assuntos Mas como com esse. certeza. Então, até o próximo vídeo.